Cidade conta histórias. Você que mora em Londrina, vamos ver, há mais de 30 anos, se você era jovenzinho lá na década de 90, pelo menos, já foi no Cine Londrina, no Cine Vila Rica? Eu fui. Quando eu me mudei para cá, era estudante de jornalismo, eu lembro que eu fui muito naquele cinema. Depois houve uma transformação tremenda e o responsável por tudo está aqui na minha frente, Rodrigo Fagundes Nossetti, advogado e administrador desse espaço. Exatamente, Bom Patrícia. dia. Bom dia, obrigado. Bom dia para quem está nos assistindo. Eu... É um pouquinho menos, assim. Eu brinco que quem é londrinense conheceu o espaço. Conheceu? Quem tem mais de 30 anos... O cinema, na verdade, ficou fechado 20 anos. Janeiro de 2001 foi quando fechou. Foi a última sessão daquela geração antiga, fechou, teve algumas coisas funcionando, mas foram 20 anos praticamente fechado. Vamos começar a mostrar umas imagens antigas, né? O Rodrigo cedeu pra gente, inclusive da época da Reforma. Você se lembra quando surgiu esses dois cinemas aqui em Londrina? Olha que imagem legal. A origem do cinema é mais ou menos em 65, se não me falha a memória agora. Ele funcionou, inicialmente era uma sala só. Aí, para quem conheceu, ele funcionou até mais ou menos 90, 91, com uma sala com em torno de 1.100 lugares. Ele tinha na época de capacidade. Grandão, né? Era o modelo, né? Na época a gente vinha salas maiores. Hoje a tendência são salas muito pequenas. A gente vê sala com 30, 40 pessoas, por exemplo, mas na época era o costume disso. E a própria mudança disso foi na época de 90. Daí quando o pessoal da administração antiga já viu essa necessidade, começou a separar em duas salas. Que daí acho que a maioria do pessoal conheceu, que era a sala Londrina e a sala Vila Rica. Lembrando, né, gente, só para contextualizar, fica ali no entorno do Bosque, né? Uma das entradas da galeria é ali pela Rio de Janeiro e a outra ali na Piauí, pertinho da Concha Acústica. Uma frente pro Bosque e outra para a Concha Acústica. Ou seja, é o centro histórico de Londrina mesmo. Sim, e eu brinco, igual eu falei, quem é de Londrina, quem pegou teve época que foi o terminal, ali onde é o Bosque, foi o terminal rodoviário, teve zoológico, para quem é um pouco mais antigo. Teve todo o centro e tem até alguns estudos, o pessoal fez inclusive uma tese, uma dissertação de mestrado em cima disso, falando da evolução do centro e a relação do cinema, por exemplo, ali naquele contexto. A importância que ele tinha quando ele estava naquele local e todo o contexto de movimentação urbana da cidade, né? E ele exibia os filmes da época mesmo. Aqueles em cartaz. Sim, inclusive, por exemplo, a gente tem o caso do Star Wars, que foi lançamento mundial na época de 1970, 80, não me falha a memória exatamente, mas foi a única cidade do interior do Brasil que exibiu o filme. Foram acho que 7 exibições, se não me engano, no Brasil na data de lançamento mundial, e Londrina foi uma delas. No Vila Rica. No Vila Rica. Então a gente teve muito histórico de lançamentos no cinema, de coisas novas vindo pra cá, e tinha um pouquinho da cultura diferente, que era o quê? A idade, ele era inspirado nos cinemas italianos, diferente do cinema americano, com arquitetura diferente. Inicialmente ele tinha até um piano na recepção. Isso bem na origem dele, né? Chique. Mas vocês, né, aí eu quero começar a falar um pouquinho da Reforma, nesse período de fechamento, com quem ele ficou? De quem que ele era? Ele ficou com a antiga cinematográfica, a gente adquiriu do grupo, do espólio, um dos proprietários faleceu, eles tinham outro cinema na cidade, num shopping, separou o pessoal, tinha uma sociedade, separou, ficou com o imóvel fechado, se não me engano o pai, que era o responsável, acabou falecendo, ficou em inventário, ficaram os filhos lá discutindo algumas coisas, ficaram com o imóvel, ainda não tinham vendido. Como a gente estava, eu passei minha vida inteira ali na galeria, ou no prédio ao lado que eu morei, né, depois trabalhando. Então a gente foi para lá e conheceu o espaço fechado. Ainda na proprietária, os vizinhos que estavam, era uma imobiliária da região que estava cuidando, falaram, vem conhecer o espaço e tal. E tinha alguns probleminhas na questão de documentação. Tava uma diferença, acho que era 3 metros, diferença de escritura com prefeitura e tal. E a gente falava, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, regularizar o imóvel e depois a gente libera ele para o mercado de novo para frente, porque estava no meio de um processo judicial, enfim, falava, vamos regularizar isso aqui. Fizemos isso, pegamos o imóvel, foram, se não me engano, 3 anos que a gente ficou para conseguir regularizar ele. Nossa. E fomos colocar ele para venda o imóvel de novo. No meio dessa negociação, isso era em torno de 2013 mais ou menos, a gente pegou uns 3 anos, 2016 mais ou menos, alguns anos em negociação, a gente acabou não dando certo o movimento, vimos que não ia dar negócio, porque era um prédio muito complexo, a reforma dele. Por quê? Por exemplo, ele está no centro da galeria. Eu brinco assim, se você olhar no mapa, pelo satélite, você não vê ele na rua, porque ele não tem acesso, ele está embaixo de 3 prédios, dentro do pavimento, no meio da galeria. Então, por exemplo, a própria logística de obra é uma coisa muito complicada. E falar, vamos fazer o seguinte, vamos começar a reformar ele.
sair assim, simples assim, né? Alguém tinha que começar. Não, e ficou muito charmoso, muito glamuroso. E eu acho que vocês conseguiram conservar, de uma forma reinventada, o glamour da época mesmo, né? E essa foi a ideia. A ideia nossa era tentar, dentro dos requisitos legais, a gente conseguiu buscar manter peças. Essa, por exemplo, a gente está com Essa é essa linda, imagem né? aqui. Essa existe ainda lá? Existe, elas estão dentro da sala. Isso aqui é depois do processo de restauração, ó, aqui, ó. Ali. Estão lá no canto as duas. Aqui já é o cinema. Vocês não chamam mais de cinema, né? É um cine-teatro. Espaço novo, Espaço Vila né? Rica, a Sala Vila Rica. Sala Vila Rica, totalmente reformada, uma sala para 400 pessoas. Exatamente. E tanto com projeção quanto para peças, como shows. Eu tive no show do Paulo Betti lá e, assim, a gente nota que não é só uma sala de cinema. Hoje ela é muito versátil, dá para fazer palestra, dá para fazer tudo. Sim, hoje a gente trabalha com várias frentes ali principais. Então a gente brinca, por exemplo, dezembro. O pessoal pergunta, por que vocês não exibem tanto filme em dezembro? Porque normalmente é formaturas. A maior parte é apresentação e encerramento de colégio, escola de música, escola de teatro, escola de dança. Fazem o encerramento lá, a gente acaba não conseguindo exibir filmes, manter um contrato com o distribuidor ativo. Mas também tem peças, shows. A gente teve show agora sábado passado. Vocês vão sediar, por exemplo, peças do Filo? Porque eu lembro que antes da reforma ainda houve algumas apresentações ali, né? Foi. Ano passado nós fomos, acho que o principal palco do Filo. Acho que em número de apresentações a gente foi o que teve mais peças. Esse ano a gente está em conversa com o pessoal por causa da mudança de datas. Não sei se nós vamos conseguir por conta de compromissos já assumidos. Gente, foi cinema, foi cursinho também. Foi cursinho, foi na época. Funcionou, muita gente fez história ali, que era a época do pessoal vinha fazer cursinho, as duas salas na época. Aí já um pouquinho improvisado a época, sim. Não sei se vou ter foto da época da reforma, mas era bem próximo de como começou a obra. Eu acho muito bacana a gente resgatar isso, porque eu tenho certeza que muita gente está tendo recordações nesse momento. E é uma prova de que a gente pode conservar um imóvel, reinventar, né, tirar ele do abandono, né, de certa forma, e fazer com que a cidade também crie essa memória afetiva com esse tipo de local, né, Rodrigo? Patrícia, assim, é muito engraçado. Os tempos que a gente ficou até em obra lá, a gente tinha que lacrar a porta, porque sempre alguém passava na galeria, queria olhar, parava. E tem inúmeros casos, assim, de quem viu. Todo dia a gente encontra alguém quando abre a porta, o pessoal olha, eu fiz meu primeiro encontro aqui, minha esposa eu conheci aqui. Suzana tá falando aqui, a primeira vez que ela foi no cinema foi lá. Meu também, assim, e todas as gerações. Hoje a gente vê o pessoal levando os filhos, os netos lá, e fala, olha, o primeiro encontro na época, em outros tempos, ia pro cinema. E o entorno, Rodrigo, você acredita que precisa de mais atenção? Só pra gente encerrar. Patrícia, sim, a gente esteve junto com o pessoal da Associação de Moradores da Concha, estamos sempre brigando. Todas as últimas trocas do comando da Polícia Militar Londrina fomos bem recebidos no 5º Batalhão, porque é sempre uma briga. O centro histórico tende a se perder, isso não é nosso, Londrina, né, de todas as cidades. Verdade. Mas, assim, é uma briga constante, a gente está cuidando disso. Então tem feira, até agora terça e sexta tem a Feira da Concha que acontece, tem encontros do movimento lá, que traz movimento para o centro e a gente acaba trazendo a segurança junto com isso, né? Maravilha, Rodrigo Fagundes Nossetti, esse cara que cede o espaço pra gente também quando a gente tem quadro de culinária. Acho que em novembro volta, viu, Rodrigo? E a gente vai estar lá de novo. Estamos aguardando vocês lá. Obrigadão, viu? E parabéns pela sua iniciativa e toda a sua família aí que eu sei que está envolvida. Obrigada. Obrigado.